Estamos no Mar Báltico, no enclave de Kaliningrado, onde se encontra estacionada a frota do Báltico da Rússia. Esses são parte dos navios que compõem essa frota. Se trata de um local extremamente estratégico, porque Kaliningrado se encontra entre a Lituânia e a Polônia. Esses dois países, junto com a Estônia, que seria um outro país do Báltico, eles têm governos de direita que têm impulsionado uma política muito agressiva contra a Rússia, tentando inclusive disparar uma corrida armamentista impulsionada pelo próprio imperialismo norte-americano na região. Na Polônia acabou de ter eleições e ganhou um partido de extrema direita chamada moderada ou cético, como a imprensa capitalista mundial costuma qualificar, e que se propõe a saída da União Europeia, a diminuição dos repasses para a União Europeia, e inclusive se propõe formar uma aliança militar mais próxima com a Ucrânia e a Lituânia. Ou seja, o que nós temos aqui em Kaliningrado é a política militar russa, principalmente em um dos pontos mais candentes dos conflitos dentro da agressividade imperialista mundial. Ultimamente, esses conflitos têm tentado ser apaciguados por dois motivos. Um, porque a Alemanha interveio junto com a Rússia e a França na tentativa de minimizar os conflitos, ou o conflito da Ucrânia, reduzir as sanções contra a Rússia, que estão afetando e muito a própria economia alemã. As exportações, os investimentos, o comércio alemão, por exemplo, e russo, caiu só nesse ano 35%. E no ano passado tinha caído 15%. Na situação do aprofundamento da crise mundial e a Alemanha já tendo entrado na recessão, isso afeta de maneira muito grande. Voltando à questão militar, nós vimos no desfile do 9 de maio, que comemorava os 70 anos da derrota do nazismo e a queda de Berlim, a exposição de toda uma série de materiais bélicos de nova geração. Por exemplo, foi apresentado no desfile em Moscou o novo tanque Armata, que ele traz toda uma série de inovações técnicas, depois de 25 anos que foi lançado o anterior, e o coloca como um componente bélico para conflitos de baixa intensidade, ou de intensidade média, de primeira geração, inclusive sob o ponto de vista de tecnologia, até mais modernos que os existentes no Ocidente. Isso, junto com o desenvolvimento do material nuclear, como por exemplo os mísseis S-500 que vão ser colocados em produção no ano 2017, coloca a Rússia como uma potência militar de primeiríssima ordem. Se a isso somamos o fato de que a China tem investido muito na área militar e que inclusive na tecnologia de satélites ela tem mostrado grandes avanços, chegando inclusive a derrubar satélites por meio de mísseis, nós vemos que a aliança entre a Rússia e a China coloca o desenvolvimento do crescimento de uma nova potência nuclear e militar de grande porte. Por trás disso existe também a questão do novo caminho da seda, que envolve a criação de mecanismos de comércio facilitados desde Pequim até Berlim e Lisboa, passando por uma série de países do sul da Ásia Central, envolve o Oriente Médio, envolve principalmente a Rússia. A Rússia seria o pivô para a inclusão nesse caminho da seda da Europa Ocidental, principalmente da Alemanha, da Itália e da França. O outro grande ponto de conflito militar que tem se visto crescer no último período
tem sido pelo controle do Ártico. Tanto assim que a flota do Ártico da Rússia tem crescido muito, principalmente no norte de São Petersburgo, numa cidade que chama Murmansk, onde, inclusive, para onde estão sendo movimentadas material nuclear, da mesma maneira que está sendo feito aqui em Kaliningrado. Essa situação, ela tem, portanto, dois componentes principais: o aumento das contradições militares, que tentam ser equacionados para o desenvolvimento do comércio, e a contenção da crise capitalista mundial. Só que essa agudização das contradições, ela depende justamente do desenvolvimento da situação política e econômica em escala mundial. Por exemplo, no próximo ano haverá eleições nos Estados Unidos e existe uma direitização muito forte, onde a extrema-direita norte-americana já tem um peso muito grande nas duas câmaras do Congresso, que é controlado pelo Partido norte-americano republicano, e o próprio Obama se converteu numa espécie de rainha da Inglaterra, dando os últimos, ou melhor, na tentativa de dar o último toque da sua própria política para controlar a crise, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio. A recente visita de John Kerry ao sul da Rússia, onde se encontrou com Putin e com o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, tentou dar uma acalmada, uma apaciguada no conflito na Ucrânia, com o objetivo de se concentrar em conter a escalada da crise no Oriente Médio. Escalada tal que somente está sendo conseguida por meio do relaxamento das sanções contra o Irã e a inclusão do Irã nesse bloco único que envolve as potências imperialistas para tentar conter o desenvolvimento da crise ali. Mas o grande ponto é até que ponto essas alianças entre potências regionais, como a Rússia, a China e a Europa, podem crescer e se desenvolver. A resposta tem que ser buscada no aprofundamento da crise econômica. Por quê? Porque justamente do que se trata aqui é de procurar saídas para resolver ou para conter o aprofundamento da crise. A Rússia, por exemplo, há 3 anos que está em recessão. O ano passado, o crescimento, segundo as estatísticas oficiais, de fato foi um decrescimento de 1,9%. E assim mesmo pode ser visto em todos os países do mundo.